Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade a Lucas capítulo 19, onde nós vamos estar olhando para a parábola dos 10 servos e das 10 minas. O texto está em Lucas 19, do 11 ao 27, e nós vamos ler este texto e tomar atenção nele também. Diz assim: E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este diz também: Sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Porém ele disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, traze-os aqui e matai-os diante de mim. Muito bem, esta parábola é uma parábola, portanto, uma história não real, uma narrativa fictícia, mas que simboliza uma realidade espiritual. Você veja de que o texto remonta a história seguida desde a conversão de Zaqueu, que aconteceu em Jericó, e Jesus então estava ali para sair de Jericó, e o comentário no versículo 11, ele disse: indo para Jerusalém, as pessoas que estavam ouvindo, que estavam ao seu redor, cuidavam, ou seja, imaginavam, entendiam de que o reino de Deus haveria de se manifestar, ou seja, olhando para Jesus e vendo ele sendo alguém que estava se levantando, alguém com poder, alguém especial, havia um sentimento entre aqueles que estavam ao seu redor de que algo extraordinário, o reino de Deus haveria de se levantar, e Jesus, portanto, interrompe este sentimento com esta parábola. Volto a dizer, por ser uma parábola, uma ilustração, nós temos que entender o que é o significado por trás dela, porque não está em si só. Ora, Jesus, portanto, ele fala de um homem nobre que sairia, que partiu para uma terra remota, ou seja, longínqua, a fim de tomar para si um reino e voltar. É explícito neste texto, claro o suficiente pelo tempo que está acontecendo e as coisas que hoje, mais do que as pessoas que o ouviam ali, nós entendemos sobre a ida de Jesus, portanto, a sua morte, que estava para acontecer um pouco de tempo depois disso que ele está dizendo. Portanto, ele os deixaria.
O fato de que Jesus era alguém que iria para um lugar extremamente remoto. Jesus estaria indo para o céu, de volta de onde ele veio. No entanto, este homem nobre, diz o texto, que voltaria, e nós conhecemos pelo texto bíblico que Jesus, ele voltará. E ele voltará para reinar. Claro que o reino eterno é o reino celestial, onde nós estaremos por toda a eternidade, com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo no céu. Mas há uma expectativa profética, porque houve profecia, e não poucas, de um reino na terra, que nós conhecemos como reino milenial. Portanto, Jesus foi este homem nobre que estava aqui dizendo, ele contando como se fosse alguém, mas era dele mesmo, que haveria de partir para uma terra remota, tomar um reino e voltar. Ora, aqueles que ficaram foram divididos nesta parábola em 2 grupos. O primeiro é o grupo dos servos. 10 servos aos quais lhe foi dado 10 minas, um para cada um dos servos, e estas minas é um preço, é um total, um valor de dinheiro. E além dos servos, houve a menção na parábola dos seus concidadãos, ou seja, entendo que aqueles que viviam ao redor, ou seja, havia os servos, aqueles que estavam ligados com Jesus de alguma maneira, serviam a este homem nobre, estavam vinculados com ele, e havia os concidadãos, aqueles que estavam ao redor destes, e a palavra diz que estes concidadãos aborreciam a este homem nobre. E quando este homem nobre, que é a figura de Jesus, parte para esta terra remota, eles dizem aos servos: nós não queremos que este reine sobre nós. E é o que nós encontramos na realidade, de maneira geral, da nação de Israel. Dentro da nação de Israel, quando Jesus esteve aqui, alguns receberam a Jesus como Messias. Logo depois da sua saída, houve pregação, a vinda do Espírito Santo, enfim, houve um grande número de conversão de judeus para a fé em Cristo Jesus, aceitando a Jesus como o seu Messias, e eles, neste contexto, já depois da morte de Jesus, deixaram de receber, não é, algum ganho por serem herança de Abraão, no sentido sanguíneo, mas sim pela fé, portanto, tornaram-se igreja. E a igreja passou a existir, e estes servos, portanto, que ficaram aqui, são a igreja de Jesus Cristo, mesmo que alguns, olhando para aquele tempo, eram de genealogia judaica, israelita, não é? A igreja tomou um contexto fora desta raça. Mas estes servos, veja a palavra que vincula aí, não é com Abraão nem com a lei de Moisés, é de que eles eram servos deste homem nobre, que ficaram para tomar conta do bem, aleluia, para multiplicar o bem, a dádiva que este homem deixou. E o que é que Jesus deixou para nós? Jesus nos deixou o evangelho, aleluia, a mensagem da salvação, o caminho que nós podemos apontar para esta porta estreita, que todo aquele que quiser aceitar, aleluia, deixar o pecado, deixar o mundo, receber o perdão, confessando assim de que é pecador, que necessita de salvação, crerem em Jesus, aleluia, na sua morte pelos pecados, na sua ressurreição, então este pode entrar, e essa multiplicação aconteceu e segue acontecendo. É o trabalho destes 10 servos simbolizados aqui. Veja que, por exemplo, né, a parábola das virgens são 10 virgens, que representam uma totalidade da igreja, toda ela vestida de branco. Aqui são 10 servos, então representando esta totalidade dos servos de Jesus, amém? Então você veja de que estes 10 servos ficaram para trabalhar, não é? Naquilo que é do reino deste homem nobre, e ele um dia volta para prestar contas com os servos.
Volto a dizer, há dois grupos, aos servos e aos concidadãos. Então, para os servos, ou seja, os seus, aleluia, não só que o receberam, mas que lhes foi dado uma tarefa. E esta parábola nos traz a atenção a algo que muitas vezes nós, como crentes, não tomamos atenção. É de que o trabalho da obra de Deus não é opcional. Porque um destes servos optou por guardar a sua mina num lenço e não fez absolutamente nada. E a palavra de Deus diz que quando ele veio prestar conta, ele prestou com aquele homem. E quando o homem deu a sua desculpa, ele disse, bom, eu vou até usar as tuas palavras para o teu julgamento, né? E quando ele deu aquela desculpa, o Senhor o julgou contrário, não funcionou. E ele disse, tira então esta mina dele e dê àquele que tem 10. Porque ele disse, a quem muito tem, muito será dado. E aquele que pouco tem, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. E os outros concidadãos, quando o Senhor voltar, haverá juízo sobre eles. O Senhor agora não os chama de concidadãos, mas de inimigos. Ele diz no versículo 27, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, eu os matarei. Traze aqui, serão aniquilados. E esta realidade tem acontecido com a nação de Israel desde o tempo que rejeitou o seu Messias, logo assim a tomada de Jerusalém, a invasão pelo general Tito, enfim, toda uma história, não é, que nós vemos na questão do Holocausto e outras realidades desde o tempo de Jesus até o dia de hoje, as tantas confrontações que a nação de Israel tem vivido, inclusive perdido a vida, e esta realidade ainda vai perdurar até que Deus volte a lidar com elas, porque haverá ainda um outro tempo, aleluia, para a nação de Israel, mas nós falaremos disso numa outra oportunidade. Portanto, a mensagem para nós que somos igreja é que nós somos os servos. Amém? Amém? E que Jesus foi, mas ele vai voltar. Amém? Terceira coisa é que ele prestará contas conosco. Ou seja, nós teremos que encarar a Jesus e dizer, eis aqui o fruto do que tu me destes. E a pergunta é, se nós somos salvos, ele nos deu, aleluia. Ele nos deu a salvação, mas pôs em nós a mensagem da reconciliação, usando a palavra de Paulo. Esta mensagem, o evangelho de Cristo, nos foi colocado uma missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Claro que nesta missão não está dizendo que nós temos que viajar diretamente em todo mundo, porque nós populamos todo mundo. Se nós fizermos esta obra a nível local, nós estamos obedecendo. Se Deus indicar que vamos viajar, com certeza também o faríamos. Mas com isso eu quero dizer que ainda na localidade que nós estamos, é nossa obrigação multiplicar a graça. Aleluia! O que nos foi entregue na mão, esta mina, esta preciosidade, nós precisamos multiplicar. É mandamento do Senhor e prestaremos conta sobre ela. Não só entendo eu, a nível da evangelização, mas da edificação da igreja. Então, obrar para o reino de Deus em tudo aquilo que chega a nossas mãos para fazer é mais do que um privilégio, é nossa obrigação e por ela nós haveremos de prestar conta. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que te dê prazer nisso, porque apesar de parecer um peso, a verdade é que servir a Jesus é uma alegria, aleluias, aleluias, aleluias. Que Deus possa dar a cada um de nós alegria e prazer de trabalhar para Jesus, como aquele hino da harpa cristã que diz, trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo, aleluia, é orar e ocupado sempre está, sim, na vinha do Senhor. Que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo de Deus, renove em nós o desejo e a alegria de trabalhar para Jesus, porque breve, este homem nobre voltará. Amém.